Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É isto mesmo. Se você estiver em Jesus, tudo se faz novo em você. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Quero convidar você a ficar até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje 2 Coríntios capítulo 5, versículo de 17 a 21. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o mistério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. O que importa é ser uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Morremos com Cristo. Morremos para o mundo. Morremos para o pecado. Irmão, irmã, hoje em dia, muita gente é batizada, mas ainda vive no mundo. É uma coisa triste. Porque o que significa batismo? Batismo é isso. É você mergulhar na morte de Cristo, morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Então o que significa batismo? Eu morri para o mundo. Para o mundo eu estou morto. Eu estou morto. E para Deus eu estou vivo. Aliás, Romanos capítulo 6, versículo 10, morto ele foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo, continua vivo para Deus. Versículo 11, agora Romanos capítulo 6, versículo 11, portanto vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, todo batizado, ele teria que fazer essa experiência. Eu estou morto. Então, assim, quando a gente vê um batizado, você foi batizado, e você está nas coisas do mundo, você está jogando fora o seu batismo, você não está vivendo o seu batismo. E, gente, hoje é a realidade do mundo atual. Muita gente não é batizada, mas muitos dos que foram batizados não estão mortos para o mundo. E batismo significa isso, então eu quero que você entenda, escuta o que eu estou te falando hoje. Batismo significa morte para o mundo, morte para o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo de 22 a 24. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Veja, temos que renunciar às coisas passadas, os pecados de outrora, temos que começar a viver uma vida de santidade. Deus quer que você viva uma vida de santidade. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, 5. Então
O que está sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. Deus está falando para você: eis que renovo todas as coisas. Eu quero renovar a tua vida. Gente, quando Jesus entra, essa palavra se realiza: eis que faço novas todas as coisas. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque a circuncisão e a incircuncisão de nada valem, mas sim a nova criatura. O que importa é ser uma nova criatura. Eu queria que você avaliasse a sua vida agora. Você morreu para este mundo? Você morreu para o pecado? Se você não morre para o mundo, se você não morre para o pecado, você não é uma nova criatura. Você não está vivendo o seu batismo. E eu sei que custa. Morrer para o mundo não é fácil. Morrer para o pecado não é fácil. Mas é o único jeito de você ser uma nova criatura. O que era velho já passou. Veja, a palavra de Deus disse hoje: o mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Escreve aqui nos comentários: eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso ser uma nova criatura. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria que você mandasse esse vídeo para mais alguém, porque muita gente está precisando ouvir essa mensagem, que precisa morrer para o mundo, morrer para o pecado e viver para Deus. Hoje eu quero falar sobre o Deus deste mundo, só que o Deus deste mundo com D minúsculo. Exato, existe um Deus deste mundo com D minúsculo. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Gostaria que você ficasse até o final desta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, a capítulo 4, versículo 1 e versículo de 3 a 6. Irmãos, até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim somos transformados à sua imagem, pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior. Não desanimamos no exercício desse ministério que recebemos da misericórdia divina. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. Versículo 4. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos. Veja que aqui Deus é com D minúsculo. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse: do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Palavra do Senhor. Olha o que a Bíblia está falando hoje. O Deus deste mundo. Então, a primeira coisa, este mundo tem um Deus, com D minúsculo. Este mundo está obedecendo este Deus. Este mundo está sob o domínio deste Deus, D minúsculo. E quem é este Deus? Nós sabemos quem é. É o diabo, é o maligno. O Deus deste mundo cegou a inteligência dos incrédulos. Então, aqueles que não creem, eles estão cegos. Quem cegou? O demônio.
cegou a inteligência desses incrédulos para que não vejam a luz esplendorosa do Evangelho. Eles não acreditam no Evangelho, eles não querem saber do Evangelho, o diabo os cegou. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo de 19 a 20. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz veio, mas o mundo prefere as trevas. A luz veio, mas eu prefiro o meu pecado. Jesus veio para me tirar do pecado. Não, mas eu quero ficar no pecado. O Deus deste mundo cegou a muitos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo de 2 a 3. Que cometestes outrora seguindo o modo de viver deste mundo. O modo de viver deste mundo. Do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Veja, uma vida de viver deste mundo, os espíritos que atuam nos rebeldes, os demônios que atuam nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Que palavra forte é essa, hein? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 19, para que fique claro para você. Sabemos que somos de Deus. Você é de Deus? Diga, eu sou de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo já sob o maligno. Essa palavra deixa tudo claro. O Deus deste mundo é o maligno. Por fim, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 19. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, não foi a leitura que a gente ouviu? O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos para que eles não vejam a luz esplendorosa do quê? Do Evangelho. O diabo sabe que quando a pessoa conhecer o Evangelho, não terá mais espaço para o demônio. Então, para que isso não aconteça, ele confunde a pessoa, ele cega a pessoa, ou então ele rouba a palavra. Veja o que está aqui. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. O diabo rouba a palavra. O diabo cega a pessoa. Veja que a libertação de tudo é o Evangelho. Escreve aqui nos comentários. Eu não vou seguir o Deus deste mundo. Mas escreva com D minúsculo. Eu não vou seguir o Deus deste mundo. Eu sou de Deus. Você é de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. E veja, entenda isso. O que não dá espaço para o demônio é você ter a palavra de Deus no seu coração. Então, sempre esteja com a palavra e não deixe o diabo roubar. Para ser ministro de Cristo, você tem um alto preço a pagar. Muita gente gosta de ver só as glórias daquele que segue a Cristo, do ministro de Cristo, e esquece que para ele chegar onde ele chegou, de seguir Cristo fielmente, ele tem um alto preço a pagar. Hoje eu quero falar de um grande apóstolo de Cristo chamado São Paulo, um homem grande, um dos maiores pregadores que o nosso mundo já viu. Mas que para ser ministro de Cristo ele teve que pagar um preço muito alto. É sobre isso que nós vamos meditar. Gostaria que você ficasse conosco até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iremos meditar
2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de 1 a 10. Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Pois ele diz, no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. E aqui que eu quero meditar com vocês, mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus. E agora Paulo vai começar a falar as realidades que um ministro de Deus tem que enfrentar. Veja, nos recomendamos como ministros de Deus com muita paciência. O ministro de Deus precisa ter muita paciência. Em tribulações. Não é porque é ministro de Deus que não tem tribulações, são muitas as tribulações. Em necessidades. Não é porque é ministro de Deus que não sofre necessidade, tem necessidade. Paulo mesmo, em outras passagens, ele vai dizer, eu já passei frio, eu já passei fome, nudez, perigo. Em angústias. Você está vendo tudo que o ministro de Deus sofre? Provações, angústias. Em açoites. Na época de Paulo, há uma perseguição muito grande para quem anunciasse Jesus. Então, quem anunciava Jesus era açoitado. Então, Paulo já disse, eu já fui açoitado muitas vezes. Gente, tudo, olha o preço. Olha o preço. Para ser um ministro de Cristo, tem que querer pagar o preço. Esses homens estão pagando preço caro. Para seguir Jesus tem que pagar o preço. Em açoites, em prisões. Os homens eram presos. Presos por causa de Jesus. Jesus já tinha falado isso para eles, né? Vocês serão presos, vocês vão... Jesus já tinha falado tudo isso. Em tumultos. Quantos tumultos esses homens causaram. Em fadigas. Vai ter um preço muito alto, fadiga, você vai estar muitas vezes cansado. E ainda na época dele andava-se muito para pregar o evangelho, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha carro. Em insônias, muitas noites sem dormir. Gente, você está entendendo o preço que se paga? O preço que este homem pagou e por isso que ele foi o homem que ele foi. É isso que eu quero que você entenda. Paulo foi grande porque o preço que ele pagou foi muito alto. Em jejuns. Então ele jejuava. Em castidade. Paulo era solteiro. Portanto, ele também teve que lutar para viver a castidade. Em compreensão, em longanimidade, em bondade no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça, ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em má ou boa fama, considerados sedutores, sendo porém verazes, como desconhecidos, sendo porém bem conhecidos. Como moribundos, embora vivamos, como castigados, mas não mortos. Como aflitos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo muitos. Como quem nada possui, mas tendo tudo. Palavra do Senhor. O preço é muito alto. Mas ele está feliz. Ele está feliz.
Gente, você lê tudo isso daqui, no mundo de hoje não tem como ser feliz com um negócio desse, não. Preso, açoitado, como é que é feliz num negócio desse? Só entende quem vive. É por causa de Cristo. Escreve aqui nos comentários. Eu quero pagar o preço de ser de Jesus. Eu quero pagar o preço de ser de Jesus. O tamanho do preço que você quer pagar é o tamanho de ministro que você vai ser. Tudo depende do preço que você quer pagar. Paulo pagou um alto preço. Tem muitos de nós aqui que na primeira linha a gente já tinha desanimado. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.